Eu tô cansado de concordar 100% com a mensagem proposta por esses dramas políticos lançados diretamente na Netflix e mesmo assim não gostar nem um pouco dos filmes. Shirley para Presidente é um filme que tem uma mensagem que tá no lugar certo, que é basicamente uma mensagem sobre uma campanha presidencial de uma mulher negra lá nos anos 70, que mesmo que não tivesse chance de ganhar, já fazia todo sentido por representar algo que a sociedade precisava se acostumar a ver cada vez mais e infelizmente não se acostumou ainda, que é mulheres e mulheres negras ainda por cima em posições de poder. É claro que essa mensagem não tem como discordar dela. Mesmo assim vai ter gente discordando? É claro que vai. Tem gente que viu por séculos e séculos e séculos a política ser dominada por homens brancos, as artes serem dominadas por homens brancos, e aí, quando tem uma ou outra mulher, quando tem um ou outro negro, e ainda mais a intersecção dessas duas coisas, uma ou outra mulher negra, ficam absolutamente irritados, né? Ficam super sensíveis e começam a gritar lacração hoje em dia, mas eu não faço parte desse grupo, claro, eu não poderia concordar mais com a mensagem, mas eu preciso dizer que de um ponto de vista cinematográfico, de um ponto de vista de narrativa, Shirley para Presidente, infelizmente, é um filme muito frágil. O filme conta a história da congressista americana Shirley Chisholm, Regina King, que na década de 1970 lutou contra todas as adversidades para se tornar a candidata democrata para a eleição presidencial de 1972. O filme tem um início didático que é bem desenhadinho ali para mostrar para mesmo as pessoas que acharem que é exagero que esse filme está advogando perceberem a realidade da política norte-americana, usando ali as bolinhas vermelhas e azuis, formando o Congresso norte-americano, né, entre os democratas e republicanos, para mostrar como, mesmo naquela época, em 1972, que faz apenas 50 anos, o Congresso americano era basicamente formado por homens brancos, né, por velhos brancos e calvos. E nesse momento que os Estados Unidos ainda estavam decidindo, discutindo em mídia nacional, era uma discussão no país inteiro se ônibus poderiam ser usados por brancos e negros ao mesmo tempo, né? A gente vê ali que não tinha muita mulher e não tinha muita mulher negra no Congresso norte-americano. É claro que depois o filme comete uma gafe, porque tem um momento ali, logo depois dessa introdução, em que eles estão tirando uma foto de todos os congressistas e o cara que está tirando a foto, ao invés de falar senhoras e senhores, ele fala senhores e senhora, e aí a gente vê em volta e vê que só a Shirley, a protagonista do filme, tá ali de mulher, sendo que o filme acabou de mostrar que tinha outras, eram poucas, mas tinha outras. E outro problema que o filme vai ter, e esse aqui não é o principal, tá? Isso aqui eu tive que comentar, mas o principal problema do roteiro do filme mesmo é que depois de ele começar o filme dessa forma bem didática, ele vai transformar didatismo em excesso de exposição. Tem vários diálogos ao longo do filme que vão expor de uma maneira muito mastigadinha essas mensagens que o espectador adulto tem que conseguir compreender, mesmo que o roteiro não esteja mastigando tudo o tempo todo. Dá para ser didático sem ser condescendente. E esse filme começa didático e logo se transforma num roteiro condescendente. É isso que ele revela. E não só por ficar mastigando a mensagem do filme a todo momento, mas o filme tem alguns diálogos que você olha e fala, gente, são diálogos completamente amadores. Tem um momento, por exemplo, em que a Shirley está recebendo a notícia de que ela vai compor um gabinete lá do Congresso norte-americano da Agricultura. Aí ela responde pro cara e fala, agricultura? Vacas? Milho? Sim, isso é o que significa agricultura, né? Ou agropecuária, sei lá, já que ela está incluindo vacas. É um diálogo absolutamente constrangedor, assim como no momento em que ela está entrevistando lá aquele estudante de direito, vivido pelo Lucas Hedges, que vai compor o gabinete de campanha dela, e ela dá a notícia de que ela vai concorrer à presidência, e aí ele responde, presidência? Dos Estados Unidos? Óbvio que é dos Estados Unidos. De que país vai ser? De Congo? De Guiné-Bissau? De Trinidad e Tobago? Ou de, sei lá, França? Não, é óbvio que é dos Estados Unidos. Então, o filme tem problemas no roteiro que são problemas óbvios. E é claro que ele tem uma estrutura que é bastante engessada, é um filme que segue uma fórmula desses dramas políticos em que a gente vê a ascensão de alguma personalidade e as lutas e as adversidades que ela vai ter que percorrer e vencer para conseguir se estabelecer na política americana. É um filme bastante engessado, como eu falei, visualmente desinteressante e até aborrecido em alguns momentos. O diretor e o diretor de fotografia usam um filtro ligeiramente embaçado para a gente
gente realmente lembrar que aquilo é um filme de época. Então é um filme assim que tem problemas, é um filme muito medíocre do ponto de vista estrutural, de roteiro, visual, e ele toma umas decisões que eu também contesto aqui. Por exemplo, esses dramas que giram em torno de personalidades reais, eles gostam hoje em dia de usar, pelo menos lá no final da história, imagens reais, imagens de arquivo dos personagens na vida real, porque isso serve pra gente comparar os personagens na vida real com os personagens do filme e valorizar principalmente as atuações dos atores. É claro que a Regina King tá muito bem aqui, ela imita os trejeitos da Shirley Chisholm de uma maneira perfeita. Porém, o que acontece nesse momento é que a gente sai daquela imersão proposta pelo filme. Filmes ficcionais têm essa proposta de causar uma imersão e de fazer a gente esquecer que a gente está assistindo a um filme em que atores estão interpretando aqueles personagens, né? A gente faz um pacto de suspensão da descrença e esse pacto é perdido por alguns minutos ou pelo menos segundos, porque a gente lembra que, opa, na verdade aquela ali não é a Shirley de verdade, a Shirley de verdade é essa aqui, e isso dá uma distraída e eu acho que é contraproducente naquele momento. Fora que o filme parece não perceber que na tentativa de transformar a Shirley Chisholm nessa figura admirável, nessa figura que não tem nada para falar contra ela, né? Nessa figura ilibada, ele acaba mostrando um lado não tão lisonjeiro da protagonista, o que seria legal se isso fosse usado para criar uma complexidade na personagem, mas é ingênuo porque o filme parece não perceber o que ele tá fazendo. Tem um momento em que ela vai visitar lá, por exemplo, o adversário dela, republicano, que é um cara execrável, que é um cara que defende a segregação nos Estados Unidos, por exemplo, ele sofreu um atentado e ele tá lá hospitalizado, ela demonstra uma humanidade quando ela vai lá visitar ele. Até aí tudo bem, mas quando ela tá lá e ela começa a fazer uma pregação religiosa, quando ela começa a mostrar um conservadorismo, um moralismo evangélico hipócrita naquela pregação que ela faz para ele, por exemplo, ao falar, olha, Deus te salvou desse atentado, mas cuidado, porque se você não mudar os seus caminhos, na próxima ele pode não te dar essa segunda chance. Sabe esse tipo de ameaça de morte que alguns fundamentalistas, extremistas religiosos adoram fazer com a desculpa de estarem sendo proféticos? É isso que a personagem faz e, como eu falei, o filme não usa isso para criar uma complexidade, uma ambiguidade para a protagonista. O filme parece acreditar que ela realmente está sendo uma grande cristã ali, que ela realmente está sendo altruísta apenas, e ela está, mas não apenas, ao visitar aquele cara e ignora que o discurso dela é um discurso absolutamente repulsivo. Enfim, é um filme que tem muitos problemas, como eu falei. Eu acho que só tem um motivo pelo qual esse filme funciona moderadamente, que é apresentar essa mulher, essa personagem real, apresentar essa história para quem não conhecia. Mas não seria muito melhor, gente, que essa mesma história fosse apresentada para quem não conhece essa mulher em um filme melhor? Em um filme que não seja tão medíocre? Eu acho que daria para fazer, sem sombra de dúvida. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, se gostou, não gostou, se concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica. E claro, não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre para sempre receber as notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço. Tchau.